Pessoal, vamos dar aqui alguns minutinhos para que o pessoal tem gente ainda entrando aqui. Vou aguardar um pouco e dentro de alguns minutos a gente começa a nossa sessão. Obrigado pela paciência. Bom dia, pessoal. Mais um minuto a gente começa a nossa sessão, tá? As pessoas ainda estão se conectando para dar essa oportunidade a todos. Obrigado. Tá, acho que tá no mudo aí, cara. Alô, estão me ouvindo agora? Sim, sim. Ok, bom dia. Não é que meu telefone, meu vídeo mutou aqui. De novo, eu queria agradecer a presença de vocês. Nós vamos começar hoje o segundo dia do nosso webinar. O primeiro dia foi para os países latinos. A gente foi feita uma apresentação 2 dias atrás em espanhol. Hoje vamos fazer a mesma apresentação em português para os nossos clientes e parque da SAP aqui no Brasil. Eu queria começar me apresentando rapidamente a equipe que está me acompanhando aqui. Eu sou Marcelo Cafarella, sou VP da TSP, responsável pelos países da América Latina. Temos aqui comigo a Sol Barreira, que ela é a nossa diretora de consultoria. Ela é argentina e está na nossa base da Argentina. Temos também a Luísa de Paula, que é a nossa gerente de implantação de consultoria,
que vai nos acompanhar hoje, e o Anderson Carmagnani, que é o nosso arquiteto de integração soluções SAP, que é quem vai conduzir a maior parte da apresentação. Eu vou falar um pouco agora, Anderson, por favor, sobre a TSP, mas eu prometo que não será extenso, porque acho que o objetivo de todos aqui é conhecer os produtos que a gente tem e não ficar estendendo muito sobre a apresentação da TSP. Próximo slide, Anderson. A TSP é uma empresa que tem a sede em Folsom, na Califórnia, tá? A gente, como eu comentei no início, eu sou responsável pelos países da América Latina e nós temos aqui sede em São Paulo, temos escritórios no Chile, na Colômbia, Porto Rico, México e algumas cidades dos Estados Unidos. A gente trabalha, somos uma consultoria que tem a mais alta certificação da SAP naquilo que a gente se propõe a fazer. Essa apresentação ele vai ficar disponível para vocês depois, todos os slides, inclusive os QR Codes, onde vocês vão poder acessar os nossos produtos dentro do SAP Store, tá? Hoje são mais de 300 consultores dedicados ao nosso modelo de negócio que a gente tem espalhado na nossa região. E eu vou falar agora só um pouco, como vocês podem ver aí embaixo, a gente atende não só, embora o foco aqui seja o Success Factor HCM, a gente atende várias linhas de negócios, como Qualtrics, UiPath, Workforce, óbvio, né? Google Cloud, etc. Mas isso, de novo, vocês vão conhecer com mais calma, na sequência. Anderson, por favor. Aqui está um pouco do resumo do que a gente faz. Como eu comentei, a gente não mexe só com Success Factor, tá? A gente também tem o SAP S/4HANA, RPA, manutenção e suporte, que é o que o mercado conhece como AMS. O nosso é bastante sólido já com algum tempo. Inteligência artificial, e nós temos principalmente o que nós vamos focar hoje aqui nos nossos produtos, e não só, eu não diria aceleradores, tá? São produtos inovadores que vão auxiliar vocês na utilização da ferramenta como vocês as têm hoje. Ok? Deixo aqui a palavra para o Anderson. Mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês e estou à disposição de vocês. Ah, só um detalhe, tá? A gente está deixando a sessão de perguntas e respostas Q&A aí habilitada para vocês. A gente vai responder à medida que vai ser mais uma interação bastante proveitosa. Ou a gente pode responder à medida que a pergunta for sendo feita, tendo relação com o que está sendo explicado, ou a gente deixa para responder no final da sessão, quando for uma resposta mais abrangente, que ela vai levar um pouco mais de tempo, tá? De qualquer modo, está à disposição de vocês o Q&A. Usem, fiquem à vontade para perguntar. Não existe pergunta ruim, existe pergunta não feita, ok? Obrigado, boa sessão para vocês. Isso aí. Obrigado, Cafarela. Pessoal, eu sou o Anderson Carmagnani, sou consultor de soluções aqui arquiteto de soluções aqui da TSP. Vou estar passando com vocês alguns produtos aqui nossos, tá? Todos ligados com o mundo HCM, o mundo SuccessFactors. E como são alguns produtos, em qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper, a gente bate um papo, tira a dúvida. Como o nosso tempo é curto, a gente vai acabar passando rápido pelo processo de cada um deles aqui. Então, qualquer momento podem interromper aí, tá? Então, vou começar primeiro falando do nosso Document Collection, que ele é uma extensão do onboarding. O onboarding é um módulo ligado com o EC ali, ligado com o Employee Central, mas a gente conseguiu fazer uma extensão dele, onde atende um nicho que a SAP não consegue atender, que é a questão de documentos legais de cada país. Então, eu preciso fazer uma extração, preciso receber esses documentos. Então, a gente fez uma aplicação que faz uma extensão dele ali, tá? Então, eu vou passar um pouquinho. Quais são os desafios hoje no onboard, né? É a verificação manual dos documentos, as regrinhas para cada cargo, para cada tipo de posição, quais documentos que eu vou pedir para o candidato, extrair os dados desses documentos, validar esses documentos se são válidos, são corretos, se não tem nenhuma fraude ali. A entrada errada de dados manual, né? Isso acontece muito, né? Nessa fase da admissão do candidato, né? É uma solução que atende vários países, tá? E ela tem essa facilidade de dados. Então, o candidato ele vai incluir todos os documentos ali que foi solicitado para ele conforme as nossas regras durante a implementação.
E ele ainda tem a opção de incluir campos que a gente entende que é um campo crítico na hora de uma admissão. Dependentes, o cônjuge, uma carteira de vacinação, alguns específicos de cada negócio que a gente entende que esse é o momento de incluir para tirar um pouco a carga do RH, né? Que a gente já sabe que é pesada, né? Então, o que que a nossa solução faz? Ela oferece ao candidato uma boa experiência nesse processo de enviar a documentação, de validar a documentação. Ele não tem que ficar digitando todos os campos. A gente tem a solução que faz o OCR já com uma inteligência artificial por trás e já vai facilitar muito essa coleta de dados do candidato, tá? E a gente faz essa parte onde o RH pode voltar a etapa para o candidato, faltou alguma informação, ou esse documento não tá legal. Então, fica uma solução bem prática para o RH se comunicar com o candidato também, tá? Qual que é o resultado dessa aplicação, né? A entrada de dados é simplificada, com um número menor de erros, né? A extração e validação automática de dados. Por exemplo, o candidato coloca uma certidão de casamento. A gente já pega o nome do cônjuge e já adiciona esse cônjuge como um dependente na admissão. Então, ele não vai ter que adicionar ali os dados básicos do dependente, ele já vai vir em automático, tá? A gente tem um cockpit para o RH, que é onde agiliza a vida dele, né? Facilita a vida dele, onde ele vai conseguir monitorar todos os candidatos que estão em andamento, que dados que estão faltando, que etapa que está concluído ou não. Então, ele tem um cockpit onde possa ajudar ele. É uma solução escalável para outros países, como eu comentei, a gente é totalmente configurável, tá? Então, você quer levar para um outro país onde o documento é diferente, a gente configura o documento, né? Um novo documento, a gente implementa um novo documento e aí daí para frente você consegue atender outros países também, tá? A gente faz a integração automática com o Success, onde acaba o processo do onboard, ele vai para a tela de gestão de admissão e ele vai estar lá já. Então, o cara do onboard, ele passa pela nossa solução, pelo Document Collection, e ele vai parar no Manage Page Hire, lá, na gestão de contratação, né? A gente consegue personalizar de acordo com as necessidades do cliente. O cliente necessita colocar um campo a mais, não, eu quero já solicitar uma questão de benefícios, ou um dependente, quero que ele já inclua os dependentes. A gente consegue colocar tudo nesse processo, tá? Para facilitar a admissão, né? Por último aqui, ele tem a possibilidade de integração com outras plataformas de assinatura, como por exemplo o DocuSign. A gente tem uma solução do DocuSign que a gente também integra com essa, tá? Então, o que acontece? No final, eu posso gerar um kit admissional para ele, onde eu vou enviar esses documentos para uma assinatura. Então, a gente vai juntar todos os documentos que são pertinentes para aquela posição, ele vai assinar e isso já fica dentro do processo aqui, antes de ir para admissão, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou seguir aqui então. A implementação é de 6 a 12 semanas, tá? Por que que ela tem essa flexibilidade, né? Porque a gente precisa analisar os documentos. Então, cada negócio, cada empresa tem algumas peculiaridades em relação aos documentos. Eu quero que para os motoristas a gente vai ser obrigado a solicitar a CNH, a CNH. Então, nisso a gente tem que implementar o documento CNH, caso a gente não tenha, nesse caso a gente tenta, se a CNH é válida, se a CNH está no nome dele, se a categoria está correta. Então, a gente consegue fazer esse tipo de abordagem para assim entregar o candidato já com os documentos, com a documentação pronta para admissão, né? Os pré-requisitos, tá? É o BTP, tá? Com a opção do Cloud Foundry ativado, o SAP Workzone, a edição padrão, e o onboard, né? O onboard junto com esse para a gente poder implementar essa solução. Deixa eu passar aqui se eu vou para. Aqui vai falar, aqui de novo está falando um pouquinho do Data Collection, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, é, um pouquinho na prática como é que é. Deixa eu só trocar aqui as telas e a gente já acompanha aqui. Vocês estão vendo minha tela do Success aí?
Sim. Sim. Sim, perfeito. Então aqui é a visão do candidato, tá? Então a gente já configura toda essa parte de autenticação para o candidato, então ele vai ter um acesso de candidato, tá? Onde ele só tem o acesso ao Data Collection, tá? Então ele vai ter acesso, ele vai entrar aqui, ele vai cair nessa tela aqui, deixa eu atualizar aqui que eu vou ter caído a sessão, e ele vai cair numa tela como essa daqui, onde ele vai receber um link por e-mail e dali para frente ele segue aqui. Então aqui o candidato tem a posição que ele já foi selecionado, o status, a localização, a unidade, e ele começa a poder preencher os dados dele. A gente tem a opção de carregar uma foto do perfil, então ele pode abrir a câmera, porque ele pode estar no celular, né? Então a gente coloca a opção de abrir uma câmera aqui, ele pode enviar um arquivo. Então eu estou com as fotos do Guido aqui, eu já vou colocar o Guido aqui. Por que que a gente usa essa foto aqui? Essa foto aqui a gente pode usar em vários momentos, tá? A gente pode usar ela para fazer uma validação com inteligência artificial, se ela o percentual de match que deu com as fotos que ele mandou nos outros documentos. A gente pode usar ela também como foto do empregado depois que ele foi admitido, tá? Então, a gente deixa essa opção aqui. Então, para essa posição aqui, ele só solicitou esses três documentos, ó. A licença de conduzir, o passaporte e o DNI lá da Argentina. É um candidato da Argentina, tá? Então, é uma visão bem simples, o processo é bem simples para o candidato, tá? Ele vai clicar aqui, a gente dá algumas instruções, formato de arquivo, tamanho mínimo, as dimensões, para que o OCR tenha uma qualidade boa. A gente não pode também diminuir, pois senão depois a própria extração não é bem sucedida, tá? Ele anexou o documento aqui, o processamento já ocorre em tempo real, ele já fez a extração, já trouxe para cá, e aqui ele tem um status, tá? Então a gente trouxe aqui, o documento foi enviado, ó. Trouxe o RG do Guido. Vou colocar também a licença de conduzir dele. Ele vai fazer o processamento também. Lembrando que esses documentos aqui, tá, pessoal? A gente trouxe só um cenário aqui de Argentina, mas a gente tem na nossa lista aqui já 14 documentos já prontos para serem utilizados, tá? E cada vez mais a gente vem adicionando novos documentos já. Isso não impede de adicionar novos. O cliente trouxe um documento aqui que para ele é interessante para o processo, a gente implementa esse documento e ele fica disponível também na base, tá? Ele trouxe a CNH aqui do Guido, né? Trouxe aqui. Você pode ver que a imagem é uma imagem comum, não é uma imagem de alta resolução, uma imagem super, uma imagem comum, que é a que no dia a dia acontece, onde os candidatos utilizam, né? E o passaporte. Vou colocar o passaporte aqui também. A imagem está um pouquinho mais demorada. Aí, terminou. Deu. Ó, tá aqui, pegou o documento dele. Vamos seguir aqui. E aí o candidato segue com o próxima etapa aqui, né? Aqui são aqueles campos, pessoal, que eu comentei. Aqui são campos que não vêm da extração. A gente até alguns campos ele traz da extração, tá? Mas nesse caso aqui, por exemplo, como não tem aqui, ele deixa opcional pro, pro candidato preencher, né? Tem uma questão aqui da Viviane. Bom dia, Viviane. Tem algum caso no Brasil? A gente está implementando um caso aqui, tá? O que que seria o GED? Ah, gestor de documentos. Sim, boa pergunta, tá?
A gente salva todos os documentos dentro do próprio SuccessFactors, tá? A gente tem um MDF nosso, a gente guarda lá, a gente guarda no standard do SuccessFactors, fica lá no porta do empregado esses documentos. A gente tem alguns jobs também que estão configurados para excluir esses documentos depois de alguns anos, isso tudo é configurável pelo cliente, tá? E também você pode jogar uma cópia de cada um deles organizada para um SFTP ou para uma solução que faça a gestão de documentos propriamente dita, tá? Então, standard a gente manda para o SuccessFactors e fica disponível no portrait do empregado, né? No perfil do empregado, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, eu vou seguir com alguns testes aqui. Por nada, Viviane, qualquer dúvida, só perguntar aí. Aqui ele pode seguir aqui preenchendo alguns dados, aqui os dados extraídos, tal, por exemplo, o DNI, né, ó, trouxe o valor aqui e trouxe o valor atual. Por quê? Porque ele pode alterar. Às vezes a imagem não é muito boa, o candidato não consegue tirar uma imagem muito boa, a gente deixa a opção dele ajustar. Isso aqui é configurável também, tá? Se o cliente falar, não, eu não quero que tenha edição do candidato. Mas todo campo que é editado, vocês vão ver lá depois na visão do RH, que esse campo ele é exibido que teve uma alteração manual, tá? E aqui ele também, se ele quiser acompanhar aqui, ele consegue até ver o documento, tá? Ele consegue ver o documento e consegue alterar se precisar. Nesse primeiro bloco, como eu comentei, a gente pode incluir novos campos que precisam, e às vezes não tem documento para isso, né? Então, às vezes, é possível adicionar campos aqui. A CNH aqui também, então, ó, os valores que foram extraídos, ó, tá? Emissão, validade, tudo aqui preenchido, passaporte. Dependendo da versão do passaporte, ele não traz alguns campos, tá? Isso depende muito da versão do passaporte, de onde é, mas a gente deixa sempre aberto aqui também. Aqui o candidato pode salvar como rascunho, tá? Então, imagine que faltou um documento, ou ele quer complementar depois, ele salva e depois ele volta para cá. Eu vou seguir aqui, ó, o processo, né? Nesse momento ele já está salvando, tá, pessoal? Então a gente já faz sempre, já salva esses documentos, já salva o status dessa etapa que o candidato está. Então leva um pouquinho mais de tempo, mas a gente garante essa etapa aqui. Aí, ele não foi, o documento deu algum erro aqui. Adriana, sobre a validação de documentos, faz alguma validação de certificação escolar? Faculdade válida pelo MEC? Ah, uma boa pergunta, tá, Adriana? Hoje não existe um padrão desse documento, tá? O que a gente faz a gente tem esse documento, mas a gente faz o seguinte, a gente verifica se o documento teve uma fraude, se o documento é legal, a gente verifica o nome, a data e o curso, tá? Tem um serviço adicional, que a gente chama de serviço de mesa, né? Que aí passa para alguns especialistas para ver a veracidade desse documento, se teve alguma fraude. É opcional também isso, tá? Mas hoje não tem um padrão do documento, então a gente não consegue fazer uma extração que consiga funcionar para todos os casos, tá? Mas a gente tem essa parte de pegar o nome, a data e o curso e extrair. Só que a gente não consegue garantir que esse documento é válido e original via OCR e inteligência artificial. Teria que usar uma validação de mesa, tá? Aqui, como eu comentei, então aqui, por exemplo, aqui o candidato pode adicionar dependentes, tá? Então, e inclusive carregar os documentos, caso necessário, tá? Então tem todos os tipos que ele já puxa que já estão configurados no EC, tá? Então ele vai pegar daqui. Vou pegar algum caso aqui, por exemplo, o filho. A gente sabe que tem campos novos, tem campo a mais, né? Então ele tem alguns campos diferentes conforme o, o dependente, tá? E aqui ele pode.
preencher os documentos dele também. O nosso tempo é curto aqui, deixa eu correr aqui. Olha lá, pronto, ele já foi para o RH, tá? Agora o candidato não tem mais nenhuma etapa aqui. Ele mandou para o RH, agora o RH faz essa análise, valida. A gente pode configurar também que se não houve nenhum erro, nenhum aviso, esse candidato pode passar para a etapa de admissão automático, sem depender do RH, tá? Isso é uma configuração. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, eu tô na tela do RH aqui. Deixa eu logar aqui, ó. Vou logar aqui. Aqui, vou entrar no cockpit, tá, do RH. Eu vou até voltar uns casos aqui para a gente ter mais cenários para vocês verificarem. Então, aqui eu trouxe a cockpit dele, ele consegue filtrar por vários status, no gerente, o candidato, e aqui traz todos os, os candidatos, vamos dizer assim, né? E aqui a gente tem várias informações para ajudar o RH nesse trabalho aqui. Então a gente traz, por exemplo, a data, quem que foi o gerente, a data-alvo, tá configurada lá no onboarding, né? E depois a gente traz o status. A gente tem dois status aqui, né? O status, o status do processo em geral e o status do Data Collection, que é a parte de extração de dados, né? Então o RH pode filtrar por aqui ou pode filtrar por aqui. Quando a gente clica aqui, a gente pega os detalhes, tá? Vamos pegar aqui um outro candidato. Eu vou recolher aqui. Esse aqui é um outro, eu acabei pegando um outro candidato aqui, ele traz todas as informações para o RH. Então, o que ele preencheu nesse campo, tá ok, o que foi extraído, qual que foi o atual. Se tiver uma divergência, ele vai trazer aqui, tá? Ele traz de cara. Por isso que ele não trouxe erro aqui, porque ele estava flegado apenas quando tem uma ação do RH. Para o RH realmente não perder o tempo olhando todos os documentos, todos os campos, tá? Então a gente traz só quando tem uma exceção. Aqui ele trouxe aqui os nomes, ele traz o valor extraído. Aqui a gente pode pedir uma aprovação, caso necessária, tá? O RH também pode ver o documento aqui, tá? Então ele pode ver o documento que foi anexado. Então ele sempre tem essa opção. Carregar aqui. Olha lá. Esse caso aqui é um SSN dos Estados Unidos. A carteira de habilitação de motorista, os campos que foram extraídos, se tiver uma aprovação, passaporte, dependentes. Então, aqui, com essa tela, o RH consegue validar as informações, completar o processo e isso aqui já vai fazer esse envio para o processo de admissão, tá? E ele começa a fazer a validação, o envio. Olha lá. Documento por documento, ele faz todo o reprocessamento. Se tem dependente, ele inclui. Consegue verificar o erro, se teve essa validação foi lá na admissão, tá? Ó. O dígito do SSN não foi válido, tá? Então, algumas regras que a gente valida lá no EC antes da admissão, então ele já pega a validação aqui também. Ele traz para cá para o RH conseguir monitorar, tá? Mais um caso legal aqui que eu queria mostrar, deixa eu ver se eu tenho um guia aqui. Eu vou pegar um outro aqui só para vocês verem. Aqui a gente tem várias opções, tá? Ações para o RH que ele possa atuar. Ele pode ajustar o nome do candidato, que é um caso que acontece, às vezes o erro foi lá no processo do onboard, então a gente deixa alterado aqui, por quê? Porque senão começa a dar erro no documento. Ele vai falar que esse documento não é desse candidato, vai ficar falhando, então a gente deixou essa opção aqui também. A gente deixou a opção de mandar um e-mail, então o RH já pode mandar um e-mail direto para o candidato aqui, e ele traz até os documentos que estão com problema, caso tenha, vamos pegar aqui, ó, um documento aqui, ele pode já olhar que é o documento que precisa e já
preencher aqui, tá? E ele pode também clicar aqui e já ir lá pro caso, lá para a tela onde o candidato tá. Porque às vezes o candidato fala com o RH e fala, ah, mas eu não tô parado nessa tela, eu tô faltando alguma coisa. Então, caso o RH queira, ele pode ir direto na mesma visão do colaborador. Ele não está com status nesse caso, né? Mas ele tem essa opção de ir para cá. Teria que ser como rascunho aqui, por exemplo, ele pode ver, tá? Tudo bem nessa solução, pessoal? Tem alguma dúvida? A gente tem mais alguns detalhes, tem log, tem faturamento de OCR, tem a parte do Success que faz o Managed Page Hire, que é a parte da admissão lá também, que acho que essa parte vocês já conhecem bem. Tem mais alguma questão referente a essa solução? Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, eu vou finalizar com o fluxo dela e a gente vai para outra já. Aqui, aqui a gente já voltamos aqui. Aqui eu vou passar o fluxo que eu comentei com vocês, eu vou passar aqui o nosso fluxo de trabalho dessa solução, não? Então, sempre vai começar pelo tipo de talentos, fazendo um recrutamento. Isso vai para a equipe de integração, que valida se o candidato está tudo ok com o candidato, e vai para o onboarding, né? E aqui entra a nossa solução, né? Então, ela fica como uma extensão dentro do onboarding, né? Onde preenche as informações, anexa o documento. A gente usa uma inteligência artificial para extrair os dados e validar os documentos, né? Depois disso, vai para a etapa do RH, fazer a validação. Nesse caso, a gente tem aquelas etapas que eu mostrei para vocês, que o RH pode mandar de volta para o candidato, solicitar uma nova informação. Isso, o candidato é enviado para o RH, finaliza o processo lá no gerenciamento de recrutamento pendente, né, de admissão. É. Isso já com os campos novos, né, como eu comentei. Então, tem campos que a gente não consegue colocar no onboard, a gente consegue colocar aqui na nossa solução. E aí, ele vai para admissão. Ele se torna um funcionário, tá? Então, aqui, essa apresentação vai ser enviada para vocês depois. Aqui tem um exemplo também, né, para o Brasil, aqui uns documentos, né? Então, nesse caso aqui tem mais documentos que estão sendo solicitados para essa posição. Ele é extraído, tudo aquilo que a gente passou, né? Ele vai preencher os dados, ajustar manual, alguns campos novos, caso necessário. Feito. Aqui a gente já começa outra solução. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão até então? Então, vamos seguir aqui. Essa é a segunda solução, tá? Que é a assinatura eletrônica de documentos, tá? Então, a gente tem integração com o DocuSign. A gente fez ela uma ferramenta bem flexível. Ela atende vários cenários dentro do Success, desde o cenário do onboarding até um desligamento, tá? Então, ela é uma solução flexível para atender todos os cenários que necessita de assinatura de documentos, não só como o DocuSign, mas com outros parceiros também. Qual que é o desafio, né? Eliminar o processo manual. Assinatura manual, manda documento, correção, ajuste de documento. Então, a ideia é eliminar esse processo. O segundo problema é acompanhar, né? Como é que está o status desses documentos que eu enviei? Eu tive 100 admissões no dia primeiro. Como é que estão? Eles já assinaram, não assinaram? Isso a gente também tem um cockpit para controlar isso, tá? Centralizar esses documentos, então a gente centraliza tudo dentro do SuccessFactors e com a visão dentro do porte, dentro do perfil do empregado, tá? E proteger os arquivos e armazená-los de forma corretamente, tá? O que que a gente fez? A gente fez essa solução onde gerencia a solicitação, o armazenamento e o controle de assinatura
para todos os empregados do EC. Isso vale para desde o do candidato, vale para uma promoção, uma transferência, um kit admissional, um kit demissional. Então a gente tem todo esse, ela atende toda essa gama que precisa de documentos de assinatura. Tem clientes que até incluíram para assinatura de espelho de ponto e olerite também, tá? Isso é possível também. Então ele manda, ele assina, tem esse controle. Resultado, diminui o esforço manual, automatiza o upload dos documentos para dentro do SuccessFactors, ele dá uma agilidade para o time de RH, né, onde ele não precisa ficar gerando manual os documentos, editando documento de contrato, isso aqui ele vai pegar dinamicamente de cada posição, de cada cargo que está sendo contratado, cada estagiário, um diretor, todos os contratos podem ser dinâmicos, tá? Aumenta a segurança, né? Então, com essa assinatura. E melhora a experiência do empregado também, tá? E sem falar da parte ecológica de não ficar usando papel para lá e para cá, né? A gente tem alguns clientes que já implementou essa solução, tá? LA Care, NNS, a Digicel. A implementação dura de 4 a 5 semanas para os documentos que a gente já tem, né? Caso o cliente fale, não, eu tenho os documentos novos aqui, não tem problema, a gente implementa os documentos novos também. Não, eu já tenho o documento no dentro do DocSign, a gente consegue utilizar também, a gente só configura os campos lá dentro. Então, é um projeto curto, com ganho rápido aí, né, de processo, tá? e, e deixa aberto para o RH colocar cada novo processo. Ah, quero fazer também para o desligamento, quero fazer para uma promoção. Não tem problema, você a gente adiciona lá e ele vai gerar as cartas automaticamente, tá? A nossa solução, ela lê o Job Info, o Comp Info e acaba gerando aqui. Tem uma mensagem aqui? Elielson, pode perguntar. Não sei se ele está liberado para, como é que está aqui para falar. Não? Ok. Quais são os pré-requisitos, né? O BTP, né? A gente usa também o CPI, o Cloud Integration, o DocSign ou outro parceiro de documentos, assinatura de documentos, e o Employee Central, tá? Passar um pouquinho do processo aqui, tá, pessoal? Então, o que acontece? A gente tem, primeiro começando aqui pela esquerda, tá? Onde a gente pode startar o processo de duas formas, individual ou massivo. O individual, o que que ele faz? A nossa solução ela verifica um workflow, se o workflow foi aprovado, se teve uma alteração no Job Info, no Comp Info, teve uma promoção, um aumento salarial, ele também vai verificar lá e vai ser criado o documento e vai ser disparado para assinatura, tá? Que grava nesse port da TSP, tá? Ah, mas eu tenho cenários aqui massivo, eu preciso mandar para a empresa inteira. Tudo bem também. A gente tem um template de Excel aqui que você tem que preencher ele, subiu ele com datas e tipos de documentos, ele faz essa carga massiva e dispara o documento para todo mundo. Ah, eu tenho uma carta de boas práticas da empresa, de novo regulamento da empresa, que eu preciso mandar para todo mundo. Não tem problema. Subiu essa carga aqui, ele vai implementar para todo mundo e vai mandar esse documento para assinatura de todo mundo, tá? Feito isso, a solução, o documento é criado e enviado para o BTP, né? Então a gente, aqui o core aqui do coração está no BTP, tá dentro do BTP e ele vai criar e mandar esse documento do DocuSign. Aí, e aqui ele pode ser enviado para assinatura por e-mail. É importante dizer também que a gente tem outras formas de assinatura. Às vezes, nem todo candidato tem e-mail e a gente precisa achar outras formas. Então a gente tem aplicações customizadas dentro do SuccessFactors, onde o empregado assina o documento lá dentro, sem precisar ter um e-mail. A gente sabe que tem alguns casos que nem todos têm e-mail, tá? Então ele pode assinar usando uma solução dentro do Success, tá? Feito isso, ele vai assinar, né? Então tem um funcionário, eu posso colocar um workflow, então pode ser que seja o funcionário, o empregado, pode ser que seja o gestor, pode ser que seja o RH, pode ser que seja um diretor, então isso é configurável, o workflow, quem que vai assinar os documentos, tá? Ele assina o documento e isso volta. Assinou, volta. Quem fica controlando é o BTP, ele fica verificando se já houve essa assinatura, se teve uma alteração de status.
e a gente atualiza aqui no perfil do empregado a cada atualização do documento, tá? Tudo bem nessa solução, pessoal? Alguma dúvida? Fique à vontade, hein, pessoal, para tirar qualquer dúvida aqui. Eu vou seguir aqui, mas a qualquer momento pode me parar aqui, me interromper. Então vamos para mais uma solução aqui. Essa solução aqui é um cartão, uma tela um talent card, né? Uma tela onde a gente junta várias informações de um empregado, informações principalmente de talento, né? Para unificar tudo numa tela só e ter a opção do RH se comunicar com outros gestores ou até entre o RH mesmo, a gente ter uma informação unificada sem extrapolar os perfis necessários dentro do EC. Então, não precisa mexer em perfis, o RH não precisa ver informações que ele não precisa, não precisa criar um perfil novo. Tudo isso a gente controla dentro dessa solução, tá? A ideia é eliminar o processo manual, né? Então, a hora que o RH precisa montar um briefing, um cartão de cada empregado ali, ele não precisa fazer isso manual. Essa ferramenta ela vai fazer isso, né? Vai trazer isso de forma simples e fácil de visualização ali. Então, a gente prepara esses cartões dos empregados aqui, onde o RH consegue tomar uma decisão fácil para cada um dos empregados, tá? Então, a gente fez essa aplicação, ela é uma extensão também do Success. Para o usuário final, ela é como se fosse dentro do Success nativo, tá? E ele consegue filtrar todo mundo que ele tem acesso, consegue consultar dados históricos, consegue gerar um PDF, consegue mandar esse link para alguém com o perfil necessário que consiga só acessar momentaneamente essa informação, tá? Sem ter que mexer nas regras de perfis do EC, tá? E aí, com isso, a gente reduz esse esforço manual de preparar esses documentos e exportar esses documentos para comunicação interna entre a empresa, tá? E mais uma vez, sem usar o papel, né? Vou mostrar um pouquinho aqui. Gerdau é um cliente que está usando essa nossa solução, tá? Do Talent Card. Implementação da forma standard é de 4 a 5 semanas, tá? Ela também utiliza o BTP com Cloud Foundry, precisa do Employee Central e do módulo de talento, tá? Aqui a gente tem umas telinhas dele aqui, tá, pessoal? Tá pequenininho, mas depois talvez no slide vocês consigam ver. Então, ele tem um cabeçalho com todos os dados da posição, cargo, quanto tempo de empresa, os dados básicos dele ali. Depois tem os bloquinhos de talento, sucessão, de performance, experiência na empresa, experiência em outras empresas. Então, tem tudo isso aqui mapeado de forma sintetizada numa tela só onde o RH consiga validar as informações, com a opção também de gerar um PDF, tá? Vou mostrar aqui na próxima. Acho que não tem aqui no slide. Ele também tem a opção de de exportar um PDF, tá, pessoal? Então, para anexar depois, mandar por e-mail, então tem essa opção também. Tudo bem até aqui, pessoal? Vou seguir aqui, qualquer momento, podem perguntar aí. Aqui eu vou falar da TSP Clockin. É uma solução de registro de pontos, tá? De relógio digital. Qual que é o desafio hoje em dia, né? Registrar a marcação ah, em celulares, tablets, computador, aonde quiser que a gente marque o tempo é um desafio, né? Ter a opção de ter o offline também, às vezes o colaborador está sem internet, caiu a internet, está viajando, etc. Ter isso registrado de forma legal, de forma atendendo a portaria. Integrar com o SAP, com o Workforce, com o Time, com o Time Off, tudo isso aqui é um outro desafio. A solução também é atender vários países e de fácil utilização, tá? Então, o que a gente fez? A gente fez uma solução que oferece um sistema flexível e completo, atendendo Android, iOS, a versão web, a versão quiosque para colocar na parede da empresa, onde o colaborador só basta chegar
com o rosto ali, ele vai bater o ponto, e atendendo a legislação, né? Então, a gente tem a legislação da Portaria 671, que, que também nos rege aí da parte legal do time, né? Então, o que que a gente fez? Fez uma solução que tem uma forma simples para o colaborador bater o ponto, conseguir consultar suas marcações, tem a parte de rastreamento de geolocalização, tem a parte de controle de cerca virtual. Não, eu quero que ele só possa bater o ponto nessa área aqui. Segundo a portaria, a gente não pode restringir, mas a gente avisa os gestores que essa marcação foi feita fora da cerca. A gente tem esse controle, tem essa rastreabilidade, tá? A integração com o Success e com o Workforce, né? E a personalização conforme o cliente, colocar a cara do cliente na aplicação. Então, nas lojas do Google, do Android, isso vai ter a cara do cliente, o aplicativo do cliente lá, tá? Então, isso é uma parte de personalização para o cliente também, tá? Um cliente que a gente implementou é a Pilgrims. A implementação dura de 9 a 12 semanas. É, então, a gente precisa ter ou o Workforce ou o Time and Attendance, né? Para poder fazer isso. E aí, ainda mais, e a questão legal também, né, que é importante dizer que cada país tem a sua parte, a gente atende todas essas questões também legais aí. Vou mostrar um pouquinho da tela aqui. Então, a aplicação ela atende a portaria 671, tem o modo offline, iOS, cerca virtual, um app coletivo, um, um white label, né? Então, o aplicativo vai ter a cara do cliente, tá? Então, ele bate o ponto aqui, ele tem o histórico, ele consegue consultar as férias dele por aqui, consegue consultar a agenda dele por aqui também. A marcação ela exibe aonde está sendo marcado. Se ele estiver fora, ele vai dar um aviso para ele, não vai bloquear. E tem a opção também de bater o ponto com reconhecimento facial também. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então vamos lá. Luiz, acho que agora é com você. Perfeito, obrigada. Meu nome é Luísa, como o Cafarella apresentou, e eu sou gerente de prática da TSP Latam. E vou mostrar para vocês aqui essa migração do onboarding 1.0 para um novo onboarding da SAP. Então, pode clicar para aparecer o desafio. Isso, obrigada. Qual que é o desafio que a gente tem aqui? O onboarding 1.0 da SAP, ele está com o fim da vida útil programada para o primeiro semestre de 2026 e o fim da manutenção no segundo semestre de 2025. Então, o que acontece? Todos os clientes que atualmente utilizam o onboarding 1.0, eles precisam migrar, implementar o novo onboarding da SAP até essa data, tá? Então, pode ir para o próximo e pode colocar o resultado também já. Então, qual que é a solução que a TSP possui aqui? A gente está automatizando esse processo de migração desse onboarding 1.0 para esse novo onboarding, né? Então, o que que acontece? Nós temos mais de 50 bots a gente usa RPA, são bots que conseguem rodar no seu sistema e extrai essas definições do onboarding 1.0 e ajuda na configuração do 2.0, ajuda nos testes, ajuda nessa mudança para a produção e ajuda na migração de documentos. O que que seria isso? Todos os candidatos que assinaram documentação durante o onboarding 1.0 é um pain point para os clientes o que fazer com esses documentos, porque a SAP não tem uma solução automática como fazer essa migração desses documentos. E eles precisam migrar esses documentos que os candidatos assinaram. Então, o que que é essa migração de documentos? A TSP tem essa solução que vai nesse servidor do onboarding 1.0, pega esses documentos através de uma solução com MDF e traz esses documentos para os Success Factors. E esses documentos conseguem ser visíveis no próprio perfil do empregado, tá? Então, essa é a solução da TSP. O que que acontece? Nós temos, ali como resultado, nós temos mais de 50 bots que seriam como se fossem robôs e que faz essa solução em dois momentos, né? O primeiro momento, essa primeira sessão desses bots vai no seu onboarding 1.0 e lê todas as suas configurações do onboarding 1.0 e cria o workbook
onboard 1.0, com todas as definições que você tem no seu sistema. Então, acontece depois o Explore, que é quando acontecem os workshops, quando a gente conversa com o cliente, entende se eles querem mudar alguma coisa ou não, e depois disso acontece uma segunda sessão desses bots, que seria o quê? Esses bots vão no seu sistema onboarding, né, o novo onboarding da SAP, e faz algumas configurações automáticas nesse sistema com base nisso que a gente tem, que a gente conversou, com base nessa configuração que foi extraída do seu onboarding 1.0. Tá? Então, com isso, o que a gente consegue? A gente consegue implementar mais rapidamente, né, 33% mais rápido. Nós conseguimos reduzir risco, porque a gente consegue extrair essas definições do onboarding 1.0, e nós temos aí 40% de redução de custo. Tá? Essa seria a solução da TSP. E eu acho que é bem interessante reforçar essa parte da migração de documentos, tá? Porque eu já implementei um onboarding, inclusive por outras consultorias. Isso que não existe realmente uma solução prática no mercado, e a TSP tem essa solução que pega esses documentos do onboarding 1.0 dos candidatos e migra para a solução dos SuccessFactors, tá? Pode clicar nos Legal, próximos, Luísa. para a gente ver. Aqui já é Ah, não está o aparecendo? botão. Aqui, perfeito, perfeito. Obrigada. Então, aqui são os clientes que nós utilizamos esse acelerador, que nós já utilizamos, a Gerdau, Tampamp, NNS, MOD, PCCI. Alguns deles já até implementamos completamente, outros estão praticamente dando o Go Live agora, nas próximas semanas, tá? A implementação dessa solução com essa migração, ela gira em torno de 18 a 24 semanas, né? É claro que depende também da conversa que a gente tem com o cliente com relação à quantidade de números de formulários, por exemplo, a serem implementados. E como pré-requisitos, a gente tem esse pré-requisito que é o SuccessFactors Onboarding, tá? Só esse pré-requisito que nós temos. Então, essa seria a solução da migração do Onboarding 1.0 para o novo Onboarding, que a TSP, nós temos essa solução. Alguma questão, alguma dúvida a respeito disso? Legal, Luiz. O importante é dizer que não é assim, uma versão nova, né? É um onboard novo, né? Mudou muito, né? Então, é uma nova implementação, assim, para Perfeitamente. quem... É uma nova solução, né? É um novo produto, né? Então, porque o É. onboarding 1.0 ele usa inclusive outro servidor, e o onboarding, esse novo onboarding, ele utiliza os dados, por exemplo, os objetos que você já tem ali no Employee Central, né? Então, a solução, apesar de ter o mesmo nome, onboarding, é uma solução 100% nova. Então, esse é o desafio que a gente vem solucionar. De alguma forma, apesar de ser uma nova implementação, nós conseguimos acelerar esse processo pegando essas definições prévias do onboarding 1.0. Legal. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Ok. Bom, legal, pessoal. Só para finalizar aqui, os nossos produtos todos estão na SAP Store, tá? Então vocês podem conhecer lá mais detalhes também, se precisar. Nós estamos disponíveis aqui para qualquer dúvida depois. Quer fazer uma outra sessão, entrar no detalhe, a gente pode fazer uma outra sessão, entrar no detalhe de cada um deles, que vocês tiverem interesse. Mas aqui nessa página vocês podem entrar lá, tem o QR Code de cada um, tem o link lá para o SAP Store, tá? Caso queiram ver mais detalhes. Pessoal, vou deixar aqui nessa tela, mas ficamos à disposição aqui. Qualquer pergunta, qualquer dúvida aí, só perguntar. Tá ótimo. Obrigado, Anderson. Obrigado, Luiz, aí pela apresentação. Para vocês que tiveram tomaram uma hora do dia de vocês para ver as nossas soluções. A gente fica à disposição de vocês. Uma vez mais, essa apresentação vai ser dividida com todos vocês. E se vocês, como o Anderson comentou, precisarem de uma sessão adicional com a tua equipe, algo mais específico voltado para a sua empresa, a gente se coloca à disposição. Ok? Obrigado, pessoal. Isto posto, devolvo 5 minutos do tempo de vocês e fico à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada.